Durante séculos, o rosário tem sido uma prática de oração venerada por milhões de fiéis ao redor do mundo. Mas você já se perguntou se esse objeto tão comum esconde um poder espiritual que transcende sua aparência física? Hoje vamos explorar uma verdade que permanece oculta para muitos: o rosário como uma poderosa ferramenta espiritual. Imagine um simples conjunto de contas que não apenas representa orações, mas que também poderia fortalecer seu espírito, aprofundar sua fé e aproximá-lo ainda mais de Deus. Você já se questionou por que a oração repetitiva e estruturada aparece tanto nas tradições religiosas? Não é por acaso. Descobriremos uma verdade que permaneceu velada para muitos durante séculos. Vamos explorar o verdadeiro propósito espiritual do rosário, um tema mencionado indiretamente por meio dos padrões de oração que encontramos nas Escrituras. Essa prática tem sido usada para buscar orientação divina, encontrar força em tempos difíceis e até mesmo como escudo contra influências negativas. Mas o que torna essa sequência de orações tão especial? O que significa realmente rezar o rosário de uma perspectiva bíblica? Convido você a ficar até o final, onde não apenas descobrirá as origens históricas do rosário, mas também aprenderá como a oração estruturada pode se tornar uma ferramenta poderosa em sua caminhada espiritual. Se alguma vez você se sentiu perdido, vulnerável ou precisando de direção, estas reflexões poderão oferecer as respostas que vinha procurando. Agora, permita-me perguntar: por que você acha que tantos cristãos ao longo da história encontraram consolo e força na oração estruturada? Por que tradições de oração repetitiva persistiram por tantos séculos, mesmo diante de controvérsias e mudanças teológicas? Garanto que a resposta o surpreenderá e lhe dará uma nova perspectiva sobre como utilizar a oração como uma ferramenta espiritual poderosa em sua vida. Vamos nos aprofundar, na verdade, sobre o rosário e no que as Escrituras realmente nos ensinam acerca desse tipo de oração. Não perca esta revelação, pois o que você aprenderá hoje poderá transformar completamente sua compreensão da guerra espiritual e da proteção divina por meio da oração. Desde os tempos antigos, a oração tem sido parte essencial da vida espiritual, especialmente nas tradições judaico-cristãs. Tem sido utilizada não apenas como forma de comunicação com Deus, mas também como meio de meditação, contemplação e busca de orientação divina. O rosário, como o conhecemos hoje, possui uma história rica que remonta aos primórdios do cristianismo, embora sua forma atual tenha se desenvolvido gradualmente ao longo de vários séculos. Para compreender plenamente o significado do rosário, precisamos primeiro reconhecer suas origens históricas. O uso de contas, ou nós para marcar orações, não é exclusivo do cristianismo. Na verdade, várias tradições religiosas, incluindo o hinduísmo e o budismo, utilizam objetos semelhantes para meditação e oração há milênios. No contexto cristão, os primeiros monges do deserto, nos séculos III e IV, usavam pequenas pedras ou nós em cordas para contar suas orações, especialmente ao recitar os salmos. O desenvolvimento do rosário, como o conhecemos hoje, começou a ganhar forma mais definida durante a Idade Média. No século IX, monges irlandeses recitavam 150 salmos como parte de sua prática diária. Para aqueles que não sabiam ler ou não tinham acesso aos textos, surgiu o costume de recitar 150 Pai Nossos como substituto. Com o tempo, essa prática evoluiu para incluir a recitação da Ave Maria e, por fim, no século XII, passou a ser organizada em grupos de 10 orações, conhecidos como dezenas. São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Pregadores, dominicanos, no século XIII, é frequentemente associado à promoção do rosário, embora historiadores modernos debatam seu papel exato nesse desenvolvimento. O que é inegável é que,
Nesse período, a devoção ao rosário começou a se difundir mais amplamente entre os fiéis. No século XVI, a forma básica do rosário que conhecemos hoje já estava estabelecida. Um ciclo de orações que inclui o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória, organizadas em dezenas, acompanhadas pela meditação em eventos-chave, mistérios, da vida de Jesus e de Maria. O Papa Pio V, ele próprio um dominicano, oficializou essa forma em 1569, estabelecendo 15 mistérios tradicionais. Mas como essa prática se relaciona com os ensinamentos bíblicos sobre a oração? Para responder a essa pergunta, devemos examinar o que a Bíblia diz a respeito da oração repetitiva e estruturada. No Antigo Testamento, encontramos diversos exemplos de orações repetitivas e estruturadas. O livro dos Salmos, que servia como inário e livro de orações do Antigo Israel, contém muitas orações que se repetem com variações. Por exemplo, o Salmo 136 repete a frase: "Porque sua misericórdia dura para sempre", após cada linha, criando um padrão de oração meditativa e repetitiva. Os judeus, nos tempos de Jesus, praticavam a recitação regular de certas orações, como o Shema, Deuteronômio 6, 4-9, que devia ser recitado 2 vezes ao dia. Essa tradição de oração estruturada fazia parte do contexto religioso em que Jesus cresceu e ensinou. No entanto, no Novo Testamento, Jesus parece oferecer uma perspectiva mais sutil sobre a oração repetitiva. Em Mateus 6, 7, ele adverte: "E orando, não useis repetições vazias, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos." Esse versículo é frequentemente citado por aqueles que criticam práticas como o rosário. Contudo, uma análise mais profunda do texto grego sugere que Jesus não condenava toda forma de repetição na oração, mas especificamente o que chamamos de batalógio, repetições vazias ou sem sentido. A chave parece estar na intenção e na consciência de quem ora, não necessariamente na estrutura ou na repetição em si. De fato, o próprio Jesus praticou a oração repetitiva em momentos críticos. No Getsêmani, de acordo com Mateus 26, 44, "E deixando-os novamente, afastou-se e orou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras." Isso mostra que a repetição em si não é problemática quando vem de um coração sincero e focado. Também é importante lembrar que Jesus ensinou o Pai Nosso como modelo de oração para seus discípulos, Mateus 6, 9-13. Embora não tenha especificado que deveria ser repetido palavra por palavra, essa oração se tornou parte central da liturgia cristã desde os primeiros dias da Igreja e integra o rosário. A Igreja primitiva manteve muitas práticas de oração estruturada. Os primeiros cristãos deram continuidade aos horários de oração judaicos, como vemos em Atos 3, 1, onde Pedro e João iam ao templo na hora 9ª de oração. As cartas de Paulo contêm o que muitos estudiosos acreditam serem fragmentos de hinos e orações litúrgicas usados pelas primeiras comunidades, por exemplo, Filipenses 2, 6-11. Levando em conta esses antecedentes bíblicos e históricos, percebemos que a prática do rosário se apoia em tradições de oração que remontam aos tempos bíblicos, embora sua forma específica tenha se desenvolvido gradualmente ao longo dos séculos. Mas a questão permanece. O rosário seria de fato uma arma espiritual, como alguns afirmam? Para responder, precisamos examinar o conceito bíblico de guerra espiritual e considerar como a oração atua nesse contexto. O Novo Testamento deixa claro que os crentes estão engajados em uma luta espiritual. Em Efésios 6, 12, Paulo escreve: "Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nesse contexto de guerra espiritual, Paulo descreve a armadura de Deus que os crentes devem vestir, culminando com a instrução de orar em todo o tempo, com todo tipo de oração e súplica no Espírito. Efésios 6:18. A oração, portanto, apresenta-se como elemento crucial na batalha espiritual do crente. Em 2 Coríntios 10, 3-5, Paulo fala ainda sobre as armas espirituais. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando argumentos e toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essas armas espirituais, segundo Paulo, têm poder para derrubar fortalezas mentais e espirituais. A oração, como comunicação direta com Deus, certamente se qualifica como uma dessas armas. Mas o rosário, com sua combinação de orações repetitivas e meditação nos eventos da vida de Cristo, poderia funcionar de modo específico como tal arma. Os defensores do rosário apontam vários aspectos que poderiam qualificá-lo como arma espiritual eficaz. Primeiro, o rosário combina a oração verbal com a meditação contemplativa. Enquanto recita as orações, o praticante se concentra em meditar sobre eventos específicos, mistérios, da vida de Jesus. Essa junção de palavra e contemplação reflete o padrão bíblico de meditar na lei do Senhor dia e noite. Salmo 1, 2, Josué 1, 8. Segundo, o rosário fomenta a persistência na oração. Jesus ensinou a importância da perseverança na oração por meio de parábolas como a do juiz iníquo, Lucas 18, 1-8, e a do amigo à meia-noite, Lucas 11, 5-8. A estrutura do rosário, com suas múltiplas repetições, conduz naturalmente a uma prática de oração prolongada. Terceiro, a repetição de orações bíblicas como o Pai Nosso e a meditação sobre a vida de Cristo mantém a mente focada em verdades bíblicas, alinhando-se com a instrução de Paulo em Filipenses 4. 8. De pensar naquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Por outro lado, os críticos do rosário, como arma espiritual, levantam diversas preocupações. Temem que a repetição de orações pré-determinadas possa facilmente tornar-se repetição vazia, contra a qual Jesus alertou. Sem engajamento consciente e coração atento, qualquer forma estruturada de oração corre o risco de virar mero ritual mecânico. Alguns também ressaltam que não há instrução específica na Bíblia para usar objetos físicos como auxílio de oração e advertem sobre o risco de tais objetos se tornarem amuletos ou talismãs, o que poderia levar a uma forma de superstição em vez de fé autêntica. Além disso, há quem tema que o foco em uma forma particular de oração possa desviar a atenção da relação pessoal direta com Deus, algo enfatizado repetidamente nas Escrituras. Essas preocupações são válidas e merecem consideração séria. A história do cristianismo está repleta de exemplos de práticas que começaram com propósitos devotos, mas que acabaram caindo em ritualismo ou superstição. Discernimento e avaliação contínua à luz das Escrituras são essenciais a qualquer prática espiritual. Ao avaliar se o rosário pode ser considerado verdadeiramente uma arma espiritual, devemos lembrar que a eficácia de qualquer prática de oração não reside na forma externa ou no método em si, mas na condição do coração de quem ora e no poder de Deus a quem se dirige a oração. A Bíblia destaca repetidamente que Deus vê o coração, 1 Samuel 16:7, e procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, João 4, 23-24. Qualquer prática de oração, seja o rosário ou outra forma,
precisa ser avaliada segundo esse critério. Consideremos também o contexto histórico em que o rosário se desenvolveu e se popularizou. Durante a Idade Média, quando a alfabetização era limitada e muitas pessoas não tinham acesso às escrituras, o rosário servia como uma Bíblia dos pobres, permitindo que os fiéis meditassem sobre eventos-chave da vida de Cristo, mesmo sem poder ler os textos. Além disso, em períodos de perseguição e dificuldade, muitos cristãos encontraram no rosário e em práticas de oração semelhantes uma fonte de consolo e força. Durante a perseguição no Japão, nos séculos XVI e XVII, por exemplo, os cristãos ocultos, Kakure Kirishitan, mantiveram sua fé, em parte, recitando o rosário quando não podiam praticar abertamente sua religião. No século XX, a devoção ao rosário continuou como prática relevante para muitos cristãos. Durante as aparições marianas reportadas em Fátima, Portugal, em 1917, a oração do rosário foi encorajada especificamente como prática para a paz mundial e conversão dos pecadores. Esses eventos, embora não façam parte da revelação bíblica e sejam interpretados de modo diferente por diversas denominações cristãs, ilustram a constante importância do rosário na espiritualidade cristã contemporânea. Para inúmeros fiéis, o rosário tem funcionado como disciplina espiritual que ajuda a cultivar virtudes como paciência, perseverança e contemplação. Assim como outras disciplinas cristãs, como jejum ou vigília de oração, ele pode servir como prática que fortalece a capacidade do crente de resistir às tentações e permanecer firme na fé. No entanto, é fundamental lembrar que nenhuma prática específica, inclusive o rosário, deve ser elevada ao nível de doutrina essencial ou considerada necessária para a salvação. A salvação vem pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Efésios 2, 8 e 9. Não pela observância de práticas religiosas específicas. O Novo Testamento enfatiza a liberdade cristã em muitas questões de prática e observância. Romanos 14, Colossenses 2, 16 e 17. Diferentes crentes e tradições podem ter abordagens distintas à oração, igualmente válidas e eficazes para a sua vida espiritual. Para alguns, a estrutura e a repetição do rosário fornecem um valioso arcabouço para a oração focada e a meditação. Para outros, formas mais espontâneas e informais de oração podem ser mais significativas. Essa diversidade no corpo de Cristo precisa ser respeitada e até mesmo celebrada, reconhecendo que Deus atua de formas diferentes em pessoas diferentes. O que as Escrituras deixam claro é que a oração em si é parte essencial da vida cristã e um elemento crucial de nossa guerra espiritual. O próprio Jesus se retirava com frequência para orar, Lucas 5:16, e ensinou seus discípulos a fazer o mesmo. Paulo instrui os crentes a orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5:17, e a ser perseverantes na oração, Romanos 12:12. Nesse contexto, qualquer prática que ajude os crentes a manter uma vida de oração consistente e significativa pode ser considerada valiosa. E para muitos, ao longo da história, o rosário tem sido precisamente isso: um auxílio para a oração regular, focada e fundamentada em bases bíblicas. Examinando o rosário como possível arma espiritual, também precisamos considerar seus componentes específicos e como se relacionam aos ensinamentos bíblicos. As orações principais do rosário tradicional incluem o Pai Nosso, ensinado pelo próprio Jesus, Mateus 6, 9 a 13, a Ave Maria, que incorpora as palavras do anjo Gabriel a Maria, Lucas 1, 28, e de Isabel, Lucas 1, 42, e o Glória, doxologia baseada em fórmulas trinitárias encontradas no Novo Testamento. Os mistérios que se contemplam ao longo do rosário são, em grande parte, eventos da vida de Jesus
registrados nos evangelhos, como seu nascimento, batismo, crucificação e ressurreição. Essa meditação na vida e obra de Cristo alinha-se diretamente com a exortação bíblica de fixar nossos pensamentos em Jesus. Hebreus 3, 1, e considerar seu exemplo. Hebreus 12, 2 e 3. Dessa perspectiva, o conteúdo do rosário é fundamentalmente bíblico, embora a forma específica tenha se desenvolvido por meio da tradição eclesiástica, em vez de ter sido prescrita diretamente nas Escrituras. A questão de o rosário ser ou não uma arma espiritual depende, em grande medida, de como definimos esse termo. Se entendemos arma espiritual como qualquer prática que auxilie os crentes a resistir às tentações, manter o foco em Deus e fortalecer a fé, então, o rosário pode sim se qualificar para muitos fiéis. Entretanto, se insistirmos que arma espiritual deve ser algo explicitamente prescrito nas Escrituras, com instruções específicas de uso, então o rosário, a exemplo de muitas outras práticas devocionais históricas, não atenderia a essa exigência mais rígida. O que é inegável é que a própria oração é um componente crucial da armadura espiritual do crente, como Paulo ressalta em Efésios 6, 18. E na medida em que o rosário estimula uma oração sincera, concentrada e biblicamente fundamentada, ele pode funcionar como ferramenta útil na vida de oração de um cristão. Também é importante reconhecer que diferentes tradições cristãs têm perspectivas variadas sobre o rosário. Para católicos romanos e alguns ortodoxos orientais, ele é uma prática devocional apreciada. Para muitos protestantes, especialmente em tradições reformadas, ele desperta ceticismo devido a preocupações com possível formalismo ou repetições vazias. Essas diferenças refletem compreensões teológicas distintas da oração, da mediação e da relação entre escritura e tradição. Como cristãos, podemos reconhecer essas diferenças, preservando um espírito de respeito mútuo e abertura para aprender uns com os outros. Vários teólogos e líderes cristãos de destaque trouxeram reflexões ponderadas sobre o valor de práticas como o rosário. C.S. Lewis, embora anglicano e não católico, escreveu sobre o valor de orações litúrgicas e repetitivas, observando que a repetição na oração pode atuar como trilhos que guiam nossos pensamentos até Deus quando a concentração espontânea é difícil. O teólogo protestante Karl Barth, ainda que crítico de alguns pontos da teologia católica, reconhecia o valor da disciplina e da estrutura na vida de oração, argumentando que a espontaneidade verdadeira muitas vezes surge dentro de um arcabouço de prática regular e disciplinada. Dietrich Bonhoeffer, em seu livro Vida em Comunhão, enfatizou a importância da oração regular e estruturada na vida comunitária cristã, ainda que não defendesse especificamente o rosário. Seu foco na regularidade e na estrutura tem paralelos com o propósito do rosário como disciplina de oração. Billy Graham, oriundo de uma tradição batista, que historicamente é crítica em relação a práticas como o rosário, enfatizava repetidamente a importância central da oração na vida cristã. Em seus livros e sermões, Graham incentivava as pessoas a desenvolverem hábitos regulares de oração e meditação bíblica. Em Paz com Deus, Graham escreveu: "A oração é comunicação espiritual entre o homem e seu Criador. Não é uma fórmula mágica nem recitação mística, é simplesmente uma conversa entre duas pessoas que se amam." Essa definição ressalta a autenticidade e o relacionamento pessoal, mais do que o método ou a forma exata da oração. Em suas cruzadas evangelísticas, Graham ensinava sobre o poder da oração e a necessidade de perseverança na prática. Em O Segredo da Felicidade, ele afirmou: "A oração é o calcanhar de Aquiles do cristão. É o ponto mais vulnerável no arsenal do crente, pois é exatamente aí que Satanás ataca constantemente." Essa visão da oração
como ponto de vulnerabilidade, mas também como recurso essencial de poder espiritual, alinha-se com a ideia de que o rosário possa funcionar como arma espiritual para alguns crentes. Graham também reconhecia que pessoas diferentes podem achar métodos distintos de oração mais úteis. Em O Espírito Santo, ele comentou: Deus nos criou de maneiras diferentes e não nos relacionamos com Ele exatamente do mesmo jeito. Alguns podem achar proveitoso ter um horário específico de oração, enquanto outros preferem algo menos estruturado. Essa abertura indica que, embora Graham não adotasse o rosário, poderia reconhecer seu possível valor para aqueles de tradições em que ele é estabelecido, desde que a prática seja conduzida com sinceridade e um coração voltado para Cristo. Considerando o rosário como possível arma espiritual, também vale explorar como esse conceito se relaciona à compreensão bíblica de guerra espiritual e às ferramentas que Deus nos dá. Em Efésios 6, Paulo oferece uma visão ampla da armadura de Deus, uma série de elementos espirituais que os crentes devem vestir para resistir ao mal. Essa armadura inclui o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o calçado do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Curiosamente, Paulo conclui essa descrição com a exortação à oração. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18. Essa inclusão sugere que a oração não é mero complemento opcional, mas parte integrante de nossa estratégia tanto defensiva quanto ofensiva na batalha espiritual. Se a própria oração é componente fundamental da guerra espiritual, precisamos considerar de que modo diferentes formas e práticas de oração, inclusive o rosário, podem fortalecer nossa posição nessa batalha. O rosário, combinando oração repetitiva com meditação contemplativa, poderia ser visto como forma particular de obedecer ao chamado de orar de modo constante e vigilante. A ideia do rosário como arma também ecoa em diversas narrativas e testemunhos ao longo da história cristã. Por exemplo, durante a Batalha de Lepanto, em 1571, o Papa Pio V convocou os cristãos a rezar o rosário, em busca de vitória sobre as forças otomanas. Quando a frota cristã venceu contra todas as probabilidades, atribuiu-se a vitória à intervenção divina obtida pela oração do rosário. Esse evento levou ao estabelecimento da festa de Nossa Senhora do Rosário e reforçou a percepção do rosário como poderosa arma espiritual. Contudo, devemos ter cuidado ao interpretar tais acontecimentos históricos. Embora possam inspirar quem valoriza o rosário, não constituem validação bíblica direta dessa prática. A Bíblia, sem dúvida, afirma o poder da oração em situações de crise e conflito, mas não prescreve uma forma particular de oração como intrinsecamente mais poderosa do que outras. O que a Bíblia deixa claro é que a oração é poderosa não por causa de sua forma ou fórmula, mas por causa do Deus a quem nos dirigimos. Tiago 5:16 nos lembra que a súplica do justo pode muito em seus efeitos. A eficácia da oração está ligada à justiça de quem ora, um relacionamento correto com Deus, e à soberania e poder do próprio Deus, não a um método específico. Isso não significa que estrutura e forma sejam irrelevantes. Diferentes formas de oração podem servir a propósitos espirituais distintos e nos ajudar de várias maneiras, conforme nossas necessidades e circunstâncias. Alguns podem achar que a estrutura repetitiva do rosário ajuda a manter a mente focada e a resistir a distrações, permitindo comunhão mais profunda com Deus. Outros podem vivenciar conexão mais forte por meio de formas mais espontâneas de oração. Um aspecto relevante do rosário é o foco na meditação de eventos centrais, mistérios, da vida de Cristo. Essa prática de contemplar a vida, morte
e ressurreição de Jesus, ecoa a exortação bíblica de fixarmos nossos olhos em Cristo. Hebreus 3. 1 instrui: considerai a Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Já Colossenses 3. 2 nos exorta a pensar nas coisas do alto, não nas que são da terra. Essa dimensão meditativa do rosário reflete uma prática espiritual presente em toda a Bíblia, a meditação nas obras e caminhos de Deus. O Salmo 1 descreve o homem abençoado como aquele que se compraz na lei do Senhor e nela medita dia e noite. O Salmo 143, 5 diz: lembro-me dos dias antigos, medito em todas as tuas obras, considero o que as tuas mãos têm feito. A meditação bíblica não é esvaziar a mente, e sim preenchê-la ativamente com as verdades divinas, pensar profunda e prolongadamente em quem Deus é, no que Ele fez e como suas verdades se aplicam à nossa vida. O componente meditativo do rosário, centrado nos eventos da vida de Cristo, pode ser visto como expressão dessa forma de meditação bíblica, ainda que estruturada de modo particular. Outro ponto significativo do rosário é sua natureza comunitária e histórica. Embora possa ser recitado individualmente, o rosário também funciona como prática comunitária que une os fiéis através do tempo e do espaço. Quem reza o rosário hoje participa de uma forma de oração praticada por milhões de crentes ao longo de séculos, gerando senso de continuidade e comunhão com a Igreja na história. Essa dimensão comunitária reflete o enfoque bíblico na natureza coletiva da fé cristã. No Novo Testamento, a Igreja não é apenas um conjunto de indivíduos que acreditam em Jesus, mas um corpo orgânico, unido pelo Espírito Santo e chamado à comunhão mútua. Práticas compartilhadas de oração e devoção, seja o rosário ou outras formas, podem fortalecer esse senso de pertença e identidade comunitária. Ainda assim, precisamos ficar atentos às legítimas preocupações que alguns levantam sobre o rosário. A principal, especialmente de vertentes protestantes, é o risco de que tais práticas se tornem rituais vazios, cumpridos por costume ou superstição, sem fé e devoção genuínas. Essa preocupação tem base bíblica. Jesus criticou severamente fariseus cujas práticas externas não vinham acompanhadas de verdadeira piedade interior. Em Mateus 23, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas desprezais o que é mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Qualquer prática de oração, seja o rosário ou outra, deve ser regularmente avaliada para assegurar que promova um relacionamento autêntico com Deus, em vez de mero cumprimento de obrigação religiosa. A repetição em si não é problema, como vimos com Jesus repetindo as mesmas palavras no Getsêmani. Mas a repetição, sem envolvimento de coração e mente, certamente o seria. Outra preocupação acerca do rosário diz respeito à associação com orações dirigidas a Maria. Na forma católica tradicional, a Ave Maria é repetida com mais frequência que o Pai Nosso, o que leva alguns a temer que isso exalte Maria em demasia. De uma perspectiva estritamente bíblica, a oração é dirigida a Deus. Jesus ensinou os discípulos a orar: Pai nosso que estás nos céus. Mateus 6, 9. As orações que vemos no Novo Testamento são dirigidas ao Pai ou a Jesus Cristo. Não há exemplos de orações a Maria ou a santos. Contudo, quem pratica o rosário tradicional costuma distinguir entre adoração, látria, reservada somente a Deus, e veneração, dúlia, ou veneração especial, hiperdúlia, no caso de Maria, que seria um pedido de intercessão, tal como pediríamos a um irmão em Cristo que ore por nós. Essa distinção teológica, embora importante para os que adotam essas devoções, não convence muitas comunidades protestantes, que defendem que toda oração
deve ser dirigida apenas a Deus, amparadas em passagens como 1 Timóteo 2, 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ressalte-se que há variações de rosários desenvolvidas em tradições protestantes e ecumênicas que mantêm a estrutura básica de oração repetitiva e meditação, porém dirigem as orações exclusivamente a Deus e se concentram em passagens bíblicas ou aspectos da vida de Cristo. Tais adaptações buscam preservar o que consideram valioso no rosário, porém alinhado às compreensões protestantes acerca de oração e mediação. Ao considerar o rosário como arma espiritual, também é instrutivo compará-lo a outras disciplinas espirituais com respaldo bíblico mais direto. A Bíblia afirma claramente o valor do jejum, por exemplo, como prática que pode intensificar nossa conexão com Deus e dar poder à nossa oração. Jesus presumiu que seus seguidores iriam jejuar, dizendo: "Quando jejuardes?" Mateus 6,16. Não se jejuardes. Os apóstolos jejuavam antes de decisões importantes. Atos 13, 2 e 3, 14, 23. De modo semelhante à vigília de oração, passar longos períodos, às vezes a noite toda, em oração, tem precedentes bíblicos claros. Jesus passava noites inteiras em oração, Lucas 6:12, e no Getsêmani instruiu os discípulos. Vigiai e orai, Mateus 26:41. O estudo das Escrituras é outra disciplina espiritual com forte base bíblica. Em 2 Timóteo 2:15, Paulo exorta Timóteo a se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. O Salmo 119 louva amplamente o valor de meditar e se deleitar na lei do Senhor. Essas disciplinas espirituais, jejum, vigília, estudo bíblico, têm respaldo mais explícito do que práticas específicas como o rosário. Entretanto, isso não implica que o rosário seja incompatível com a espiritualidade bíblica. Ao contrário, podemos enxergá-lo como possível implementação dos princípios bíblicos de oração constante, meditação nas verdades divinas e foco deliberado em Cristo. Para muitos cristãos ao longo dos séculos, o rosário funcionou como ferramenta prática para estruturar e sustentar a vida de oração. Num mundo repleto de distrações, a estrutura e a repetição podem servir de âncora para a mente dispersa, fornecendo estrutura para uma comunhão mais profunda com Deus. Entretanto, devemos sublinhar que nenhuma prática devocional, por mais valiosa que seja, deve tornar-se um fim em si ou substituir o relacionamento pessoal com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Jesus advertiu sobre o perigo de priorizar métodos externos enquanto se negligencia a realidade interna. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. Numa entrevista de 1997 com Larry King, Billy Graham foi questionado sobre relíquias religiosas e práticas como o rosário. Sua resposta foi típica de seu equilíbrio. Não me oponho a relíquias e coisas que ajudam as pessoas. Se isso as ajuda em sua fé, sou a favor. Mas jamais devem substituir o relacionamento pessoal com Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Tal resposta reflete sabedoria crucial. As práticas espirituais, inclusive o rosário, podem ser ferramentas valiosas em nossa jornada de fé, mas devem sempre permanecer meios para um fim, uma relação mais profunda com Deus, nunca se tornando o próprio fim. Para quem pensa em integrar o rosário ou práticas semelhantes à sua vida espiritual, alguns princípios bíblicos podem servir de guia. Primeiro, mantenha Cristo no centro. Qualquer prática de oração deve nos conduzir a um enfoque mais claro em Jesus, não desviar disso. Colossenses 3, 17 diz: "E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus,
dando por ele graças a Deus Pai. Segundo, avalie o fruto espiritual. Jesus ensinou que podemos reconhecer o que vem de Deus pelos frutos. Mateus 7:16. Pergunte: esta prática promove em mim o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? Gálatas 5:22 e 23. Terceiro, mantenha a liberdade em Cristo. Paulo adverte: permanecei, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Nenhuma prática espiritual deve converter-se em imposição legalista ou fardo. Quarto, respeite a consciência alheia. Em Romanos 14, Paulo instrui os cristãos a respeitar uns aos outros em questões de prática religiosa em que a Bíblia não dá mandamentos específicos. Não devemos impor nossas práticas aos outros, nem desprezar práticas que outros consideram valiosas. Quinto, submeta tudo às Escrituras. Como os bereanos, que examinaram todos os dias as Escrituras para ver se as coisas eram assim, Atos 17:11. Devemos avaliar continuamente nossas práticas à luz do ensino bíblico. Refletindo sobre o rosário como possível arma espiritual, também é útil examinar como distintas tradições cristãs têm entendido e exercido a guerra espiritual. Em tradições católicas romanas e ortodoxas orientais, a guerra espiritual costuma ser concebida em termos mais rituais e sacramentais, com ênfase em práticas como o batismo, eucaristia, confissão e devoções como o rosário, além de disciplinas monásticas, jejum, oração, ascese. Já em tradições protestantes, especialmente reformadas, pentecostais e carismáticas, a guerra espiritual costuma enfatizar a autoridade do crente em Cristo, a intercessão, o uso da palavra de Deus e a confrontação direta de influências malignas. Essas diferenças refletem não apenas divergências teológicas, mas também contextos culturais e históricos distintos. Nenhuma tradição tem monopólio da compreensão nesse campo, e cristãos de diferentes linhagens podem aprender uns com os outros, buscando viver fielmente como seguidores de Cristo num mundo em que forças espirituais do mal são reais. O que todas as visões cristãs autênticas de guerra espiritual compartilham é o reconhecimento de que nossa batalha fundamental não é contra outras pessoas, mas contra as forças espirituais do mal. Como Paulo deixa claro em Efésios 6:12. Nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados, potestades, governantes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Também é fundamental que a vitória já foi conquistada por Cristo. Em Colossenses 2:15, Paulo declara que Deus, despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Nossa batalha não é para alcançar a vitória, que já foi obtida por Cristo, mas para permanecer firmes nessa vitória consumada. Dentro desse contexto, o papel da oração, seja pelo rosário ou outras formas, não é manipular Deus ou gerar poder por esforços próprios, e sim alinhar-nos com a vitória de Cristo e permitir que seu poder atue por nosso intermédio. A oração nos conecta com o Deus que já triunfou sobre todas as forças do mal, permitindo-nos participar da implementação dessa vitória em nossa vida. Para muitos que veem o rosário como forma de guerra espiritual, não se trata de a prática em si ter poder inerente, mas de servir como meio de manter o foco em Cristo e em suas promessas em meio às batalhas espirituais da vida. A repetição de orações bíblicas e a contemplação dos eventos da vida de Cristo podem renovar a mente, Romanos 12:2, e fortalecer a fé, capacitando o crente a resistir aos ataques do inimigo. Essa compreensão do rosário como ferramenta de guerra espiritual, mais que arma em si, pode aproximar diferentes tradições cristãs. O debate deixa de ser se o rosário é bom ou ruim em si,
passando a ser se ele ajuda crentes a permanecer firmes na fé e a resistir às astutas ciladas do inimigo. A experiência pessoal de muitos cristãos sugere que o rosário e práticas semelhantes são espiritualmente benéficos, ajudando-os a manter o foco em Cristo e a fortalecer sua resistência ao pecado e à tentação. Para esses fiéis, o rosário funciona como auxílio valioso na guerra espiritual pessoal. Ao mesmo tempo, outros crentes encontram em outros estilos de oração e meditação bíblica melhor suporte para seu caminhar. Essa diversidade de experiências condiz com a liberdade cristã descrita em Romanos 14, onde Paulo enfatiza que, em assuntos não essenciais à salvação, os cristãos podem ter práticas diferentes conforme suas convicções. Billy Graham, com seu grande respeito por diferentes tradições, frequentemente enfatizava o que une os crentes acima do que os separa. Em sua autobiografia Just As I Am, ele escreveu: "Meu objetivo nunca foi dividir o corpo de Cristo, mas unir católicos, protestantes e ortodoxos para proclamar o Evangelho." Esse espírito ecumênico não exige que abramos mão de convicções teológicas, nem que adotemos práticas desconfortáveis, mas convida à humildade ao reconhecer que outras tradições cristãs também contêm verdade e sabedoria, e que podemos aprender uns com os outros, mesmo divergindo em alguns pontos. No que concerne ao rosário, essa perspectiva indica que podemos respeitar e aprender com quem encontra nele valor espiritual, ainda que prefiramos outras formas de oração. Sugere também que aqueles que rezam o rosário podem se beneficiar do enfoque protestante na relação direta com Cristo e na centralidade das Escrituras. Muitos teólogos e líderes cristãos, inclusive Billy Graham, insistiram na primazia de Jesus Cristo e de sua obra redentora como o ponto de unidade entre os cristãos. Em uma famosa entrevista, perguntaram a Graham sobre diferenças entre protestantes e católicos, e ele respondeu: "Descobri que minha fé se estreitou e se alargou à medida que cresci em Cristo e o conheci melhor. Focalizo o Cristo do Novo Testamento e seus ensinamentos, e creio que é nisso que todos os crentes genuínos concordam." Esse foco em o Cristo do Novo Testamento e seus ensinamentos fornece base sólida de comunhão para crentes de diversas linhagens. Ao avaliarmos práticas como o rosário, a questão não é tanto a tradição histórica em si, mas se tal prática nos ajuda a centralizar nossa atenção em Cristo e a obedecer ao que Ele ensina. Sob esse ponto de vista, podemos reconhecer que para muitos fiéis ao longo do tempo, o rosário serviu como modo eficaz de fixar a mente e o coração em Cristo. Meditar em eventos de sua vida, seu nascimento, ministério, sofrimento, morte, ressurreição e ascensão, conduz naturalmente nossa atenção para Ele e nos convida a moldar nossa vida de acordo com seu exemplo. Por outro lado, essa perspectiva centrada em Cristo também lembra que nenhuma prática externa, por mais venerável ou significativa, substitui o relacionamento pessoal com Jesus. Conforme Graham enfatizava, a essência do cristianismo não reside em rituais ou práticas, mas numa relação viva com Cristo, fundamentada na fé. Essa tensão entre forma e essência, entre prática e relacionamento, permeia a vida espiritual. O perigo é que as formas externas de devoção se tornem substitutas da realidade interior. Mas a resposta não é necessariamente rejeitar toda a forma, e sim manter as práticas em seu devido lugar, a serviço da relação com Deus, e não em lugar dela. Aplicando essa sabedoria à ideia do rosário como arma espiritual, podemos dizer que seu valor enquanto ferramenta na guerra espiritual não vem da forma em si, mas de como ele nos ajuda a focar em Cristo e em suas verdades. Na medida em que aprofunda nossa confiança em Deus, nossa familiaridade com a vida de Cristo e nossa capacidade de resistir ao pecado,
ele pode de fato contribuir para nosso fortalecimento espiritual. O apóstolo João nos lembra: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5, 4. A fé, nossa confiança em Deus e adesão às suas promessas, é o principal meio de resistir aos ataques do inimigo e de compartilhar da vitória de Cristo. Qualquer prática que aprofunde essa fé pode ser considerada parte de nossa vitória espiritual. Nesse sentido, a eficácia do rosário, ou de outra prática, como arma, reside não nele mesmo, mas em Deus, que responde às orações de seus filhos. É Ele quem concede a vitória. Nossas disciplinas espirituais simplesmente nos dispõem de modo mais pleno à sua graça e poder. Isso nos conduz a uma visão bíblica mais equilibrada do lugar das práticas de oração em nossa vida de fé. Não são amuletos ou fórmulas mágicas com poder intrínseco, nem meros costumes vazios. Antes, são meios de graça, canais através dos quais Deus escolhe trabalhar para formar nosso coração e fortalecer nossa fé. Compreendido desse modo, o rosário pode ocupar seu lugar adequado ao lado de outras disciplinas espirituais: estudo bíblico, louvor comunitário, jejum, confissão, serviço ao próximo, cada qual contribuindo para nos abrir ao poder transformador de Deus, embora por meios e ênfases diferentes. Essa perspectiva ampla nos permite apreciar a diversidade de caminhos pelos quais Deus atua na vida de seu povo, respeitando as verdades centrais do Evangelho que nos unem. Billy Graham, ainda que firmemente protestante, exemplificou a habilidade de valorizar a ação de Deus em diferentes tradições, sem abrir mão de convicções. Sua disposição em cooperar com cristãos de variados contextos, visando proclamar o Evangelho, demonstrou humildade e abertura que todos podemos imitar. Ao refletir sobre o lugar do rosário na vida cristã, podemos ter abordagem semelhante, mantendo convicções teológicas e, ao mesmo tempo, estendendo respeito e apreço a quem pratica de modo diferente. Como Graham frisava, o que une os cristãos, nossa fé em Cristo como Salvador e Senhor, é infinitamente maior do que as divergências acerca de usos e formas de oração. Para aqueles que valorizam o rosário, pode ser útil lembrar o contexto histórico em que se popularizou. Na Idade Média, quando pouquíssimos tinham acesso direto às Escrituras, o rosário funcionava como uma Bíblia para analfabetos, permitindo a meditação nos eventos essenciais da vida de Cristo em substituição à leitura direta da Bíblia. Hoje, quando a maioria tem acesso à Bíblia, talvez a função original do rosário como Bíblia dos pobres pareça menos urgente, mas seu propósito como auxílio à meditação focada e à oração permanece. Em nossa era de constantes estímulos e dispersão, a disciplina de recitar orações e contemplar os mistérios pode servir de contrapeso necessário. Mesmo em nosso tempo de abundância bíblica, muitos cristãos enfrentam dificuldades em aplicar as verdades das Escrituras à vida diária. A meditação estruturada na vida de Cristo, proporcionada pelo rosário, pode ajudar a preencher a lacuna entre conhecimento intelectual e transformação do coração. Conforme Tiago adverte, precisamos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tiago 1, 22. Para crentes de tradições que não usam o rosário, é possível aprender princípios que sustentam essa prática e aplicá-los de outras formas. Por exemplo, a regularidade e a estrutura do rosário podem inspirar uma rotina de oração consistente, mesmo que a forma seja diferente. Definir horários ou padrões de oração ao longo do dia pode nutrir um hábito de comunhão contínua com Deus. O foco do rosário na vida de Cristo recorda a importância de meditar nos eventos do Evangelho, não apenas como fatos históricos, mas como realidades transformadoras. Ler e contemplar ativamente os Evangelhos pode ser extremamente enriquecedor para qualquer fiel. O aspecto físico, segurar e mover as contas,
enfatiza que somos seres encarnados, não apenas mentes ou espíritos. Podemos envolver mais nossos corpos na oração, seja ajoelhando, levantando as mãos, caminhando enquanto oramos, etc. A dimensão comunitária e histórica do Rosário reforça a comunhão com a Igreja ao longo do tempo. Podemos integrar à nossa devoção formas de conexão com a tradição cristã, sejam leituras de confissões históricas, orações antigas ou celebrações do calendário litúrgico. Esses princípios não requerem a adoção do Rosário em si, mas mostram como os fundamentos que o sustentam podem enriquecer nossa vida de oração, sempre de acordo com nossa tradição teológica e consciência pessoal. Retomando a pergunta de se o Rosário seria efetivamente uma arma espiritual, podemos concluir que, na medida em que ajuda crentes a focar em Cristo, meditar nas verdades bíblicas, perseverar na oração e resistir à tentação, ele pode sim contribuir para sua força espiritual em meio à batalha. Entretanto, precisamos lembrar que o poder na guerra espiritual vem não de práticas em si, mas do Espírito de Deus agindo por meio delas. Como Paulo declara em Efésios 6, 10, devemos fortalecer-nos no Senhor e na força do seu poder. Nenhuma prática devocional, por valiosa que seja, substitui nossa dependência fundamental de Deus. Com essa compreensão equilibrada, podemos apreciar o valor do Rosário como ferramenta na vida espiritual, sem perder de vista a fonte verdadeira de nossa vitória na guerra espiritual. Por fim, levando adiante essa reflexão, vale notar como podemos integrar elementos preciosos de diversas tradições em nossa própria caminhada, mantendo sempre a fidelidade às Escrituras. Isso não significa abraçar práticas que nos sejam teologicamente desconfortáveis, mas entender os princípios que podem sustentar nossa relação com Deus. Uma das lições mais significativas do Rosário é a importância do ritmo e da regularidade na oração. Em um mundo acelerado, reservar tempos fixos de oração concentrada é contracultural e extremamente necessário. Outro aspecto valioso é a integração de palavra e contemplação. O Rosário mescla orações vocais com meditação silenciosa nos eventos da vida de Cristo, lembrando-nos de que a oração inclui tanto falar quanto ouvir a Deus, tanto expressar quanto receber. A natureza encarnada do Rosário, uso de contas, revela que fé não se limita ao mental ou emocional, mas envolve também o físico. Podemos encontrar formas de envolver nosso corpo na adoração, posturas, movimentos, que intensifiquem nossa concentração em Deus. Já a dimensão comunitária nos conecta a uma memória coletiva do corpo de Cristo, recordando-nos de que nossa fé não começou conosco, mas se enraiza numa história compartilhada. Billy Graham, enfatizando o cerne do Evangelho acima das particularidades de cada tradição, serviu de modelo para enxergar além das diferenças denominacionais e reconhecer nossa unidade fundamental em Cristo. Para encerrar esta longa reflexão sobre o Rosário como possível arma espiritual, lembremos: o poder verdadeiro em nossa batalha contra as forças do mal vem de Deus. O Rosário, quando praticado com sinceridade e centralidade em Cristo, pode ser uma ferramenta útil. Contudo, o que nos fortalece de fato é o relacionamento vivo com o Senhor, a fé alimentada pela palavra e a ação do Espírito Santo em nós. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10, 4, aponta que as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E em Efésios 6, 18, resume que devemos orar em todo o tempo no Espírito. Assim, se o Rosário ajudar alguém a orar mais, a contemplar a palavra e a manter-se firme em Cristo, então pode ser visto como valioso instrumento de crescimento e proteção espiritual. Em meio a um mundo cheio de desafios espirituais, é reconfortante saber que o Deus que nos chama à batalha também nos equipa para permanecer inabaláveis. Conforme Paulo assegura, fiel é Deus,
que não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar. Ao contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento. 1 Coríntios 10, 13. Seja por meio do rosário ou de outras práticas, Deus oferece recursos para experimentar sua fidelidade e encontrar força na provação. Nossa tarefa é utilizar esses recursos com discernimento e gratidão, mantendo-os em seu devido lugar como auxiliares de nosso vínculo com Ele, não como substitutos. Dessa forma, podemos viver na plenitude da vitória já conquistada por Cristo, resistindo não em nossa capacidade, mas na força do seu poder. Efésios 6:10. E unidos nessa vitória, os crentes de diversas tradições podem caminhar lado a lado, reconhecendo que o que nos une em Cristo é muito mais profundo do que as divergências sobre práticas devocionais. Como Billy Graham frequentemente lembrava, é o Evangelho que nos une. E à luz desse Evangelho, a boa nova do que Deus fez por nós em Cristo, somos convidados a apreciar a ampla variedade de modos pelos quais Ele age na vida de seu povo, mantendo nosso foco primordial na pessoa e obra de Jesus, o único que é nossa salvação e nossa vitória. Que Deus nos conceda a sabedoria para discernir como melhor nutrir nossa vida de oração, seja por meio do rosário ou de outras práticas, sempre mantendo nosso olhar fixo em Cristo e nas Escrituras. E que, unidos em nosso compromisso com Ele, possamos testemunhar ao mundo o seu amor e poder transformadores, pois este mundo tão desesperadamente precisa conhecer a verdade que liberta. João 8, 32.